Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou a professora Jane e você está na Escola Bíblica Dominical. Hoje seguiremos com o estudo 26. A Igreja do Senhor, de volta aos primórdios. O Canto da Reforma, baseado no livro de Colossenses 3, 15 a 17. Da revista Práticas Bíblicas, edição 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Antes de dar início à nossa lição, a revista propõe leituras diárias. São 7 textos para serem lidos durante os 7 dias da semana. Vimos na semana passada que ações da liderança da igreja distanciaram a congregação da participação efetiva dos cânticos ministrados no culto. A lição de hoje discute exatamente o momento contrário, onde a congregação vem e volta a participar dos cânticos de louvor na igreja. Na introdução se discute o objetivo da reforma, em combater toda sorte de idolatria, intermediando a opulência da religião. Como geralmente essas manifestações se davam por meio de artes plásticas ou de arquitetura, aos reformadores só restou mantida como arte conectada à liturgia, a música. No século XVI, ao mesmo tempo que desperta a música profana e popular, irrompe outra fase de florescimento da música sacra, graças à Reforma Protestante. De todas as artes, somente a música foi posta conscientemente a serviço da fé protestante. No final do século XV e começo do século XVI, existia uma dificuldade de compreensão do texto na igreja. O texto e a música eram ministrados em latim, com a complicação devido ao advento da polifonia. Levou os reformadores a afirmarem e a defenderem a necessidade de uma volta aos primórdios da igreja, quando o povo participava diretamente dos ofícios religiosos cantando os salmos. Aplicação para a vida. Os momentos de cânticos na igreja devem ser conduzidos de forma que todos possam participar do culto coletivamente. Temos visto nos últimos tempos grupos musicais dentro da igreja se apresentarem como solos vocais e instrumentos. Como você se sente participando destes momentos? Posicionamentos radicais. Na busca pela participação da congregação, cada um dos reformadores adotou uma linha distinta de ação. Segundo Denise Frederico, Calvino determinou que só os salmos fossem cantados no seu culto. Ele achava que outro tipo de canto era profano e contrário às determinações bíblicas. Seu objetivo era retornar às práticas e costumes litúrgicos da igreja primitiva. Já o reformador suíço Zwingli Laiho reduziu as celebrações à leitura da escritura, pregação e oração, na tentativa de elaborar um culto que enfatizasse mais o aprendizado do que a atitude de devoção. Ele entendeu a questão de modo diferente. Fundamentando-se mais na filosofia humanística, interpretou existirem duas possibilidades de culto: o culto a Deus e o culto ao ser humano. Ele era da opinião que toda música era secular, portanto, imprópria ao culto a Deus. Ele julgava que os esforços empreendidos para a execução perfeita de músicas viria a atrapalhar o verdadeiro sentido do culto, que era a devoção pessoal, feita no coração sem expressão audível. Por essa razão, num gesto de radicalização, baniu a música dos cultos. Aplicação para a vida. Embora tomando posições radicais em relação à música, Calvino e Zwingli Laiho estavam sinceramente preocupados em que o culto cristão tivesse um sentido. Aprendemos com esses reformadores a importância do zelo pela adoração ao Senhor. Você é uma pessoa zelosa pelo culto, se entregando totalmente à adoração? Buscando o ponto de equilíbrio. Foi na Alemanha com Martim Lutero que a música cristã mereceu e chamou mais atenção. Além de monge augustiniano e professor de teologia, Martim Lutero era instrumentista e compositor. Apaixonado pela música,
ele proclamou a seguinte frase: a música é a arte dos profetas e a única arte, além da teologia, que tem o poder de acalmar as agitações da alma e afugentar o demônio. Daí a brilhante ideia e decisão de criar o coral protestante. Neste importante conjunto vocal, após séculos, os crentes voltaram a entoar hinos em sua própria língua. Esse estilo de música antigo atinge o máximo esplendor com a contribuição de Johann Sebastian Bach e com as representações musicais de episódios religiosos nos oratórios de Handel, que pôs toda a Bíblia em música. Obviamente que, por ser compositor, Lutero compreendia melhor que os outros reformadores a importância do elemento musical nas celebrações, e com o objetivo de proporcionar a oportunidade de participação ao maior número de pessoas, preparou, junto com a doutrina da Reforma, a sua maior criação, o coral. É de sua autoria a letra do hino Castelo Forte, posteriormente incluído nos hinários protestantes brasileiros. Neste cântico que conhecemos bem, embora se relatem os poderes malignos de Satanás, seus demônios, as batalhas dos fiéis e as dificuldades que podem advir de sua opção pela fé, fica claro que tudo será vencido com o poder da palavra de Deus, que assegura que o Senhor é a nossa fortaleza. Evidencia certa ambiguidade característica da época. Apregoa-se o triunfo da razão, porém ainda às voltas com o sobrenatural. Por suas finalidades circunstanciais, o coral luterano não tinha pretensão de ser original e buscava as melodias principais entre os repertórios da canção popular já existente, mesmo no repertório profano. Neste momento que Lutero faz a seguinte afirmação: o diabo não precisa de tantas melodias belas. Ensejou que tanto textos como melodias fossem amplamente aproveitados no cancioneiro popular, dos hinos populares medievais e do repertório musical católico, sempre de maneira a tornar a religião simples e acessível, um ideal perseguido, mas não plenamente alcançado. O grande musicista Donald Husted afirma que, embora Lutero seja lembrado como alguém que deu ao povo alemão a Bíblia e o inário na sua língua, em apoio à sua defesa do sacerdócio individual dos crentes, no seu culto, só os hinos, a leitura da Escritura e o sermão estão no vernáculo. Tudo mais continuava em latim. O canto da Reforma se torna exemplo para outros cultos. Passa agora por sua popularidade a influenciá-lo. Os corais alcançaram sucesso e larga divulgação, integrando-se na vida religiosa, comunal e doméstica alemã, não apenas naquela época, mas também nos séculos seguintes. É interessante assinalar que essa expansão se verificou não apenas nas regiões protestantes. As partes católicas do país também adotaram os corais, usando-os tal qual, quando o texto podia servir-lhes. Percebemos aqui uma mudança. A música do protestantismo, antes influenciada e tendo no catolicismo romano algumas fontes para os seus corais, passa agora por sua popularidade a influenciá-lo. Ainda assim, havia uma preocupação constante na música da Reforma: a submissão do elemento musical ao textual. Ou seja, as palavras eram mais importantes do que as melodias. O coral é uma ampla melodia adaptada a um texto verificado. A partir do século XVI, com o intuito de clarear ainda mais o sentido da letra do cântico, assim como o aprendizado de sua melodia, antes praticamente impossível de distinguir, que transferiu-se às partituras do coral protestante a melodia até então no tenor para o soprano. No ano de 1586, ocorreu que Lucas Osiander publicou a primeira coleção de corais e salmos harmonizados silabicamente a 4 partes, nota contra nota, todos com melodia no soprano.
No prefácio, declara que apresenta os cânticos dessa maneira, a fim de que todos na congregação deles possam participar. Aplicação para a vida. Depois de observar historicamente toda essa evolução da liturgia e dos cânticos na história da Igreja, você considera que ainda hoje damos a mesma importância aos cânticos? Considerações finais. A nossa revista faz uma reflexão. A música que chegou até nós no final do século XIX e início do século XX, momento da inserção do protestantismo em missões no Brasil, trazida pelos missionários e registrada em inários de diversas denominações protestantes e pentecostais, mantinha ainda características dos cânticos da Reforma, mesmo tendo sofrido influências, contestações, modificações e sido alvo de polêmicas. Outra observação: os cânticos entoados nas igrejas brasileiras, muitos deles adicionados aos nossos inários, inclinam-se na direção das ideias dos pietistas alemães do século XVI e XVIII, que clamavam contra o formalismo e enfatizavam a experiência pessoal de exame e estudo das escrituras sem a supervisão eclesiástica. E, finalmente, nossa música se deixou influenciar pelos hinos evangelísticos do século XVIII, momento do avivamento dos irmãos Wesley e de florescência da teologia arminiana. É deste contexto o aparecimento dos hinos de apelo, hinos que convidavam à conversão, presentes em abundância nos inários evangélicos brasileiros. Confesso aos irmãos que eu aprendi muito com essa lição. Abriu a minha mente, historicamente, para entender a dinâmica atual do culto. Como se chegou nisso? É muito interessante esse tipo de lição, quando a gente consegue penetrar na história e somar conhecimentos para entender quem somos. E quem sabe até fazermos como fez Martim Lutero, propor uma liturgia diferente, quem sabe? Algo que se adeque melhor aos nossos moldes, algo que alcance melhor os jovens, propor metodologias diferentes, propor formas diferentes de alcançar as pessoas, ou talvez mudar a dinâmica do culto, inverter a ordem, mas antes de tudo, sempre focados com as Escrituras da Palavra de Deus. Então é isso, meu aluno. Por hoje é só. Até domingo que vem.